Cara, pensa, só pensa. A necessidade da salvação divina começou com 2 erros. Aí você fala, como assim, Jason? Cara, a necessidade da salvação divina começou com 2 erros. Erros no céu, erros na perfeição, erros em Deus, erros que aconteceram além de Deus. Mas o que pode estar além de Deus, já que Deus é onipresente? Mas eu vou te mostrar quais foram os 2 erros e como esse tal plano da salvação entrou. Os erros da salvação divina. Primeiro, esse erro, Brasil, foi um erro no céu, com Lúcifer, e o outro com Adão no Éden. Deus se frustrou 2 vezes. Então ele supostamente, o que é que ele fez depois disso? Ele se revelou para Abraão, para Moisés, e revelou a obra da salvação que duraria até Jesus Cristo. Nesse processo de revelação tem um grandiosíssimo problema. Deus se revelou a quem? A Abraão e a Moisés. Deus veio do céu, seja lá como foi, se revelou para Moisés. Cara, o meu primeiro problema está em como e por que Deus se revelaria para Moisés. Um homem que, segundo a própria Bíblia, dominava e manipulava a mente das pessoas. Matava aqueles suspeitos, eliminava aqueles que faziam perguntas, se livrava dos desobedientes, açoitava os murmuradores, assassinava a sangue frio qualquer um que falasse contra ele. Aí eu pergunto para você, como é que Deus, em sã consciência, permitiu e revelou toda a história de Adão e Eva, da criação do universo, e até mesmo apareceu para esse homem que invadia terras, um homem que se apropriava dos bens dos outros, matava, mandava executar sem piedade a homens, mulheres, idosos, mulheres grávidas e crianças sem a menor compaixão. Não é possível que um Deus, no mínimo sensato, justo e bondoso, se revelaria para um personagem tão sinistro, tão arrogante, tão prepotente como Moisés. Muito menos o escolheria e o enviaria para levar o seu nome para as nações, Brasil. Como é que você, do outro lado, pode acreditar que um sádico como esse cara, que mandava matar todos aqueles que pudessem demonstrar que seus supostos truques, que seus supostos poderes e intimidade com Deus não passavam de truques de mágicas baratas e infantis? E tem uma outra coisa, um outro grandiosíssimo motivo pelo qual eu não acredito que Deus, por alguma forma ou de alguma maneira, se revelaria para Moisés. Veja que se algumas pessoas não obedecessem Moisés e as suas ordens, ele aterrorizava essas pessoas, jogavam maldição em cima delas, dizia coisas horríveis contra elas, as chamavam de profanas, pagãs, hereges, apóstatas, prostitutas, e afirmavam que elas não entrariam na terra prometida por Deus. Então, Brasil, se você tiver pelo menos uma mente sensata, sabendo das características perversas desse homem, você sabe logo por aí que Deus nenhum se revelaria para um cara desse. E eu vou te dizer mais, além de todas essas coisas, cara, eu intimamente e particularmente, eu não acredito que um Deus que seja superior à mente humana e à sensibilidade humana, um Deus que seja superior às percepções humanas, ele se revelaria para um cara como esse. Deus não se revelaria para um cara como Moisés. Entende? Então, quando você tem todo esse registro de Gênesis a Apocalipse, quando você tem todo esse registro de Gênesis a Deuteronômio, e você entende que isso foi revelação de Deus para esse cara, é porque já comeram o teu cérebro. É porque já cozinharam demais você nas escolas bíblicas dominicais. Quando você entende, você não critica os métodos que esse profeta se utilizou para levar a tal mensagem de Deus para as outras nações, através de barbaridades, derramamento de sangue, tomar posse de terra das pessoas, matar mulheres grávidas por causa de religião, autorizar, mandar e apoiar genocídio dentro de Israel, matar crianças e famílias,
por causa de um roubo, como aconteceu com Acã. Matou não só ele, mas matou a esposa e matou os filhos inocentes nisso tudo. Se você do outro lado, presta bem atenção que isso aqui é muito importante. Se você do outro lado não entende que Moisés foi apenas um terrorista, mais uma das pessoas, mais um dos líderes que se apossaram ou que se apossou da mente incauta e da ignorância de um grande povo para reinar sobre eles com leis religiosas, como acontece em muitas partes do islamismo, que é este livro aqui. Se você não entende, veja bem, se eu falar para um muçulmano que isso daqui não é uma revelação de Alá para o profeta Mohammed, ele pode até me fuzilar. Você sabia disso? Porque eles querem entender, porque querem entender que todas as pessoas que não obedecem, ou que pelo menos criticam esse livro, devem ser executadas. Moisés fazia a mesma coisa. Quando você vê, por exemplo, sabe aqueles vídeos que o YouTube tirou do ar, mas que repercutiu no mundo todo, onde muçulmanos, onde pessoas de fé fundamentalista que obedeciam claramente esse livro e a Sharia, quando essas pessoas entraram para esquartejar pessoas, para decapitar pessoas, para fuzilar pessoas. Você sabe desses vídeos? Pois é. Você sabia que tem muçulmanos do mundo todo concordando com isso e dizendo que isso foi justo? Que Deus, o Alá, permitiu que todas essas coisas acontecessem? A mesma coisa você do outro lado concordar com Moisés e com toda a sua investidura de terrorismo contra pessoas. Então, o que é que a gente sabe? Quando a gente olha para o cristianismo, a gente sabe que todas as estruturas, eu disse, todas as doutrinas do cristianismo dependem 100% de todo o conteúdo produzido no Antigo Testamento. Porque se não fosse assim, Jesus não teria motivo algum de morrer por causa do pecado original. Você está me compreendendo? Mas como que nós, Brasil, podemos acreditar num registro desse daqui, num registro produzido por pessoas fanáticas, fundamentalistas, assassinas, intolerantes, e que se baseavam numa ideologia macabra de um grupo de terroristas que simplesmente queriam dominar o mundo com suas crenças totalitaristas, autoritárias e arbitrárias? Cara, vou fazer o seguinte com você. Se você quiser saber melhor, veja o vídeo que eu fiz do lado macabro de Moisés. Aí você vai me entender perfeitamente. Mas além desses problemas que eu estou te levantando, eu vou te levantar um outro grandiosíssimo problema. Agora sim é que a chapa vai começar a queimar, meu querido. Além desse problema que nós temos outros, que começou no céu. Você fala, Jesus, começou no céu?